Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais essa videoaula do componente curricular Química Orgânica 2. E nela, nós vamos dar continuidade aos estudos de reações em compostos aromáticos. Nas aulas passadas, nós vimos os mecanismos de reações aromáticos e trabalhamos também algumas reações, as principais reações que ocorrem de substituição em aromáticos. Nessa aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao estudo das reações de aromáticos, dessa vez analisando o que acontece quando o aromático, quando o benzeno, por exemplo, já tem algum grupo substituinte nele. Então, como é que se desencadeia a reação nesses casos? Então, vamos para a aula. Então, as reações que nós estudamos nas aulas passadas sobre aromáticos estão resumidas nesse quadro. Vamos lá. Primeiro, reações com os halogênios. Nós temos aqui reação com o bromo e com o cloro, né, na presença de AlBr3 e AlCl3 como catalisadores do processo, dando origem a o benzeno, no caso aqui halogenado, né, bromado e aqui clorado. Perceba que a gente está colocando sempre nessa posição, mas você pode trabalhar aqui com qualquer posição, não tem problema. Aí, os 6 carbonos do benzeno eles são equivalentes. Uma coisa aqui. Aqui a reação de nitração, que ocorre na presença do ácido sulfúrico, introduzindo o grupo nitro no anel. Aqui a reação com ácido sulfúrico concentrado, ou ácido sulfúrico fumegante, que introduz o grupo SO3H no anel. Aqui a reação com o haleto de alquila, chamada alquilação, que introduz um radical, um grupo alquila no anel. E por último, essa reação com o haleto no caso aqui, um cloreto de acila, né, olha, a carbonila, que introduz esse grupo aqui, olha, a carbonila no anel, ligado aqui a um grupo aí, depende da cadeia aqui, você vai ter aqui. E essa reação introduz o grupo acila, que depois ele pode ser reduzido também a um grupo alquila. Né? Viu isso? Tudo bem. Essas foram as reações que a gente viu de aromáticos. Agora, detalhando na aula passada, a gente viu, por exemplo, essa reação aqui, que é a reação com o ácido nítrico, que é o HNO3, na presença do ácido sulfúrico, aqui é apenas o catalisador. A reação é com o ácido nítrico. E essa reação com o ácido nítrico, né, ela vai colocar o grupo NO2 no anel. Já viu? Reação de nitração. Poderia ser nesse carbono, poderia ser nesse carbono, poderia ser nesse... Tanto faz. Geralmente se coloca mais aqui em cima, NO2, só por uma questão de espaço mesmo. Então, no caso aqui, a gente optou por sempre colocar nessa posição aqui. Mas, repito, lembro a vocês que os 6 carbonos do benzeno, sem nenhum grupo substituinte, eles são totalmente equivalentes. Então a substituição poderia ser feita em qualquer um dos carbonos. Viu, gente? Bom, então voltando para cá. E se nós tivéssemos já um grupo no anel? Veja que, olha o objetivo dessa aula de hoje. Não é estudar agora apenas o benzeno, é estudar o benzeno quando ele já tem alguma coisa nele. Quando algum hidrogênio já foi substituído. Eu vou fazer a mesma reação. Qual é o produto para essa reação? Esse é o objetivo da aula de hoje. A gente estudar esse tipo de reação. Tá? As reações passadas, que nós já conhecemos, só que agora realizadas com o benzeno, com um grupo, já com a presença de um grupo substituinte no seu anel. Então, por exemplo, essa reação aqui, né, que já tem um grupo aqui, que nós vamos chamar de grupo G. Né? G, imagine que o CH3 estou chamando de G porque agora é genérico, né? Poderia ser CH3 ou qualquer outro grupo, né? Vamos analisar a situação assim agora. Esse grupo G, ele pode afetar tanto a reatividade e também pode orientar a substituição. Porque agora você tem que prestar atenção que esses carbonos não são mais equivalentes. Primeiro, aqui não pode ter mais substituição. Já foi substituído, já tem um grupo G. Etil, nitro, já um grupo aqui qualquer. Só que aqui, ó, lembra, em relação a G, essa posição aqui é chamada de orto, essa de meta, a gente usa apenas a primeira letrinha, né? E essa de para. Veja que eu estou fazendo isso
em relação ao grupo G. Então, essa é orto em relação a G, essa é meta em relação a G e essa é para em relação a G. Obviamente, essa também vai ser meta, essa também será orto. Então veja que eu tenho duas posições ortos, duas posições meta e uma posição para. Então a substituição vai ocorrer nesses carbonos aqui. E o detalhe é que eles não são mais equivalentes. Esses carbonos agora eles vão ter reatividades diferentes. Detalhe interessante é que o G ele pode ter dois comportamentos com relação à reatividade. Né? Ele pode ter um comportamento de doar elétrons para o anel, ou seja, deixar o anel mais denso eletronicamente falando. E se o anel fica mais negativo, lembra que a primeira etapa da reação de substituição em compostos aromáticos é exatamente o ataque da ligação π, né, ao eletrófilo, formando a ligação do eletrófilo com a ligação π, quebrando o caráter aromático e formando aquele íon arênio ou complexo sigma. Tá? Então, a formação do íon arênio, tá, é a primeira etapa do processo e é a etapa lenta, é a etapa que determina a velocidade. Olha só, o que acontece se eu deixar o anel mais negativo? Se você deixar o anel mais negativo, o anel aromático vai ter uma maior facilidade para atacar o eletrófilo, para formar o íon arênio. Então, o anel mais negativo ele vai reagir mais rapidamente que o benzeno. Então, esses grupos que colocam carga no anel e aumentam a densidade eletrônica do anel, tá? Esses grupos ele aumentam a reatividade do anel. Eles fazem com que o anel aromático reaja mais rápido, né, do que o benzeno. Em contrapartida, nós temos grupos que retiram a densidade eletrônica do anel, ou seja, grupos retiradores de carga do anel. Então, esses grupos que retiram carga do anel, lógico que, veja, se quando eu coloco carga, eu facilito a reação, a etapa aí mais importante, que determina a velocidade, se eu tirar carga, eu vou dificultar. Por quê? Menos negativo, o anel não vai ter tanta afinidade assim pelo eletrófilo. Resultado, a reação vai ser mais lenta. Então veja que o grupo, se ele coloca carga ou se ele tira carga, o grupo que coloca carga ele é chamado de ativante ou ativador do anel, e o que tira a carga, grupo desativante. Então, a partir de agora, a gente tem que estar acostumado com esses termos. Ativante e desativante. Ativante, deixa o anel mais reativo, deixa o anel mais negativo, porque para a reatividade depende do quão negativo está o anel. E o desativante deixa o anel menos negativo, ou seja, mais positivo, e isso atrapalha a reação. Então, a partir de agora, não esqueçam mais. Ativante facilita a reação no anel aromático. Desativante dificulta a reação no anel aromático. Tranquilo, gente? Vamos continuar. Olha só. Como eu falei antes, né? O grupo G, em relação a G, eu vou ter as posições orto, meta e para. Também é meta, aqui também é orto. E essas posições agora vão ter reatividades diferentes. Então, vão ter grupos, tá, que eles vão orientar a entrada do eletrófilo. Então, imagine que aqui tem um eletrófilo positivo para reagir com esse composto aqui. E esse composto aqui ele está ativando o anel, ou seja, ele aumenta a densidade eletrônica do anel. Nesse caso, a gente vai ver, a gente vai entender agora, o eletrófilo ele vai entrar preferencialmente ou na posição orto, ou o nosso eletrófilo vai para a posição para. Então, há uma preferência por orto ou por para, no caso de o grupo ativar o anel. Agora, quando ele é desativante do anel, ou seja, quando ele puxa a carga, além de deixar o anel menos reativo, ele orienta a reação para a posição meta. Então, esses grupos desativantes são meta-orientadores e os ativantes são orto e para-orientadores. Tem uma exceção aí que a gente vai discutir lá na frente. Legal? Vamos continuar. Então, aqui um exemplo de uma reação com grupo ativante.
Daqui a pouco a gente vai definir quem são esses grupos ativantes. Como é que a gente reconhece que ele é ativante ou que é desativante? Mas por enquanto, vamos aceitar aqui o exemplo e a gente vai entendendo com o caminhar da aula. Então, voltando para cá. Você tem o CH3, que é um grupo ativante, ou seja, ele aumenta a densidade eletrônica no anel, e como resultado disso, ele vai orientar, como a gente viu, para as posições orto e para a posição para. Você pode ver que aqui, olha só, percentual de formado na posição orto, percentual de formado na posição meta, mas, professor, o senhor falou que não entrava no meta, disse que preferencialmente orto e para. O meta se forma, principalmente nesse caso, que o ativante ele é fraco, a gente vai discutir isso também, quando é que o ativante é forte, quando é que ele é fraco, mas nesse caso forma um pouquinho de meta, mas olha só, 3%. E também o para formou aqui, ó, 34%. Então, 60% em horta, 34% em para. E meta, bem pouquinho. Então, na prática, isso aqui a gente desconsidera. Faz de conta que nem formou. Então, ele é ativante e orienta preferencialmente para horta e para. Está aqui o exemplo. Por que, que ele faz isso? Por que, que ele orienta para horta? Bom, para a gente entender por que, que ele orienta para horta, vamos revisar só a primeira etapa e vamos olhar aqui as estruturas de ressonância que se formam. Então vamos lá. Primeiro, a ligação π vai se ligar com o nosso eletrófilo, que no caso da reação com HNO3, o eletrófilo é o NO2+. Então, quando se ligar com o eletrófilo, olha só, o que é que eu vou ter? Esse carbono vai ficar positivo, porque ele perdeu a ligação π que tinha aqui, né? Nós tínhamos uma ligação π nessa posição, nós não temos mais, não é isso? E veja que esse carbono aqui ficou positivo. Aí depois, lembra como é que a gente faz? É só movimentar a π, ó. A π vem para cá, ó. Aí esse carbono agora vai ficar positivo. Formou a segunda estrutura de ressonância. Depois, é só movimentar a π, ó. A π vem para cá, tá? Aí, ó, esse carbono agora vai ficar positivo. Formou mais uma estrutura de ressonância. Aí agora o próximo passo é a ligação do H vir para cá e o H sair. Seria o próximo passo. Mas esse já é a próxima etapa da reação. Se eu quero analisar até aqui, analisar a primeira etapa da reação e as estruturas de ressonância. Veja só. Carga positiva, e aqui, olha que interessante, a carga positiva exatamente no carbono que está ligado ao CH3, sendo que o CH3 é um doador, né, de elétrons. Então o CH3 ele ajuda a estabilizar essa estrutura aqui. Então veja que essa estrutura aqui de ressonância ela vai ser uma estrutura muito estável, bem mais estável do que as outras. Então veja que nesse caso aqui eu tenho 3 estruturas de ressonância e uma delas é muito estável. Viu? Continuando. E se fosse em meta? Vamos deixar do lado ali em para, aqui em cima, né? E se fosse em meta? A mesma coisa, olha para cá, ó. Vai ligar em meta, né, agora. O NO2 agora ligado em meta. A ligação π daqui, ó, o carbono ficou positivo. A ligação π aqui veio se ligar com o NO2, tá? Então agora, movimento o elétron. A ligação vem para cá, a ligação π. Esse carbono agora vai ficar positivo, tá vendo? Ó? Aí agora, movimenta de novo. Aí, ó, para cá. Aí agora esse carbono aqui vai ficar positivo. Perceba que nas três estruturas, esse carbono aqui ele não ficou positivo. Nesse caso, quando ele ataca a meta, esse carbono, que é o carbono que tem maior possibilidade de receber densidade eletrônica, não ficou positivo. Vê que aqui ficou positivo aqui em orto e para, mas aqui não ficou positivo. Isso quer dizer que aqui não tem aquela estrutura que é tão estável. Tá vendo aí, ó? Porque o ataque não ocorre em meta, porque as estruturas formadas, nenhuma é muito estável. Lá em orto, se atacar em orto, a gente viu que uma das estruturas é muito estável. E se atacar em para? Bom, se for em para, vai se ligar na posição para, e o NO2 em para. A π aqui agora, ó, veio para cá ligar com o NO2, ficou positivo aqui nesse carbono. Fazer o de sempre. Mexe a ligação π para cá. Olha só. Aí o que é que acontece? Esse carbono aqui vai ficar positivo. Opa, perdi uma.
Vendo que está verdinho isso aqui? Esse aqui é muito estável, né? A ligação π mexe para cá. Esse carbono aqui agora vai ficar positivo. Tá aqui, ó. Então vejo que das três estruturas eu tenho uma estrutura muito estável. Então quando é que a estrutura muito estável aparece? A estrutura muito estável aparece quando você tem a substituição ou em orto ou em para. Por isso que os grupos ativantes, tá? Eles a substituição ocorre preferencialmente em orto ou em para, porque formam estruturas de ressonância mais estáveis. Beleza, minha gente? Bem tranquilo isso aí, né? Vamos lá. Veja. Outro exemplo, só que agora com esse um éter, né? Lembrando que aqui eu tenho o quê? Dois pares de elétrons, que não tinha no caso anterior, mas tudo bem. Veja que novamente a nitração, eu vou trabalhar sempre a nitração, depois a gente pode trabalhar outros exemplos, mas por enquanto só a nitração. Entrada do grupo NO2 em orto, 31%. Em meta, olha, 12%. Esse aqui quase não se forma, pode esquecer. E em para, 67%. Então percebam que, nesse caso aqui, novamente, olha, só entrou bem, só formou em quantidade orto e para. Então esse rapaz aqui, novamente, ele deve ser um ativante, ele ativa o anel. Tá? Então vamos ver por que isso acontece. E nesse caso, você tem aqui o ataque em orto. Vamos ver aqui, gente. Atacar em orto, a π vai se ligar ao grupo nitro, né? Vai ter o grupo nitro em orto. E aqui esse carbono ficou positivo. Olha que interessante. Migra para cá a ligação π. A ligação π migra, esse carbono fica positivo. Migra para cá a ligação π, essa ligação migra, esse carbono aqui vai ficar positivo. Só que aqui eu tenho outra possibilidade, que é exatamente a movimentação dessa π para cá, dessa para cá e dessa para cá, ou seja, todo mundo aqui vai ficar tranquilo com os elétrons, tá? E a dupla aqui com oxigênio e aqui positivo. Essa estrutura, ela é muito estável, tá? Então, por esse motivo que, ó, quando o ataque ocorre em orto, isso aqui já facilita, já estabiliza, olha, mais estruturas de ressonância, mais estável fica esse íon arênio. E, além de ter 4 estruturas, eu tenho uma muito estável. Ataque em meta, né? O ataque sendo em meta, aqui, ó, ligação π aqui, esse carbono ficou positivo, a ligação π veio formar a ligação aqui com o NO2, com o grupo nitro, aí mexe a π para cá, né? Esse carbono vai ficar positivo, mexe a π para cá, esse carbono vai ficar positivo, perceba que esse carbono do meio aqui não ficou positivo, mais uma vez, e perceba que agora eu não vou ter aquela possibilidade de fazer a ressonância da ressonância ocorrer com esse par de elétrons, ou seja, eu não vou ter a quarta estrutura. E essas estruturas aqui também são estruturas que não são tão estáveis. Eu vejo que o ataque meta também não dá certo nesses casos. O ataque impara, veja que quando o ataque impara, se ligou aqui ao grupo nitro, a ligação π, esse carbono positivo, a π para cá, esse carbono agora vai ficar positivo, ó, coisa boa aqui, ó, a π para cá, esse carbono agora vai ficar positivo. E por último, há a possibilidade, nesse caso, da π vir se ligar aqui com o oxigênio com o anel, não é isso? E essa π migrar para cá. Então, com isso, você vai ter essa estrutura novamente, ó, que é muito estável. Além de ter, olha só, 4 estruturas. Tudo isso ajuda na estabilidade do íon arênio. Resultado, a substituição em orto ou em para ela é mais fácil de ocorrer. Aí a gente comparando os três ataques, o ataque aqui formou 4 estruturas, uma muito estável, só formou 3, nenhuma muito estável, 4 estruturas em para, uma muito estável. Então, meta, realmente, aqui nesse caso também não acontece. Então, quando tiver esse tipo de situação, o grupo aqui com um par de elétrons também vai ser um grupo que vai ativar o anel e vai fazer com que a reação ocorra em orto ou em para. Agora, veja bem, e se eu tiver o grupo nitro já no anel?
né? Uma reação com grupo nitro. Ele não ativa o anel. Então, nesse caso, e o nitrogênio aqui, perceba que ele não tem aqui aquele par de elétrons que tinha naqueles outros casos ali, né, que a gente analisou. Então, no caso de ter o grupo nitro, que a gente já viu que ele é um grupo desativante, veja que agora, até agora a gente só tinha visto ativante, agora a gente está vendo desativante. A nitração, ou seja, botar outro nitro, cuidado com esse detalhe, já tem nitro, vou colocar outro nitro. Tá? Então, eu vou fazer uma nitração de um anel que já tem um grupo nitro. Legal? Aí, obviamente, ele pode entrar em ortometal para orto, 6%, quase não se forma, para 1%. Aqui. Então, a substituição só ocorre praticamente aonde? Na posição meta, 93% em meta. Eu vejo que o desativante orienta para meta. Tá? O que isso acontece? Bom, é bem simples. Olha só. Vamos imaginar ele entrando em horta, ele entrando em meta, ele entrando em para. Entrando em horta. Olha a estrutura que se forma. Você tem aqui, no caso, a ligação π aqui com o NO2, novamente, né? E você tem essa estrutura. Veja que esse carbono agora é o contrário do que a gente viu antes. É um carbono positivo ligado ao grupo que tira elétrons, que está deixando ele mais positivo ainda. Então, essa estrutura aqui é altamente instável. A situação é a inversa da outra situação, que agora o grupo é desativante. A ligação π migra para cá, esse carbono vai ficar positivo. A ligação π migra para cá, esse carbono agora vai ficar positivo. Então, formou três estruturas, sendo que uma muito o quê? Estável. Se for em meta, bom, se for em meta, você vai ter, vai formar a ligação com o grupo nitro, esse carbono vai ficar positivo, a π migra, vai deixar esse carbono agora positivo, a π migra, vai deixar esse carbono agora cadê? Esse carbono agora positivo. Veja que esse carbono aqui não ficou positivo. Veja que nesse caso, eu não tenho nenhuma estrutura muito estável, mas também não tenho aquela estrutura muito instável. Então veja que agora a reação vai ocorrer mais facilmente, embora não tão fácil como se o grupo, se o grupo fosse ativante. E por último, você vai ter, novamente, o ataque em para, formando aqui a ligação π para cá, esse carbono positivo, migra a ligação para cá, esse carbono vai ficar positivo, olha, aquela estrutura muito instável novamente se formando. Então veja que o ataque na posição orto ou na posição para forma estruturas muito instáveis, enquanto que o ataque meta não forma essas estruturas. Então, o ataque meta, vamos dizer assim, ele não ajuda, mas também ele não atrapalha. É por isso que essa reação ocorre na posição meta. Parando aí as três, você vai ver exatamente isso. Bom, então veja aqui. Quando o grupo é ativador, quando ele é ativante, quando ele aumenta a densidade eletrônica do anel, tá? Você vai ter o ataque em orto ou para. Lembrando que são duas ortos e uma para. Então, o ataque pode ser em orto ou pode ser em para. Já quando você tem um desativador, um desativante, né, que retira a densidade eletrônica do anel, o ataque vai ser em meta. Então a substituição será em meta. Então, ativante, substituição em orto e para. Desativante, substituição em meta. Exceção, tem uma, que é exatamente os halogênios. Flúor, cloro, bromo e iodo. Os halogênios eles são desativantes, só que eles orientam em orto e orientam em para. Então, os halogênios correspondem a uma exceção. Eles são desativantes fraquíssimos, mas são desativantes, mas orientam a substituição para orto e para. Então, cuidado com esse detalhe. Quando o grupo for ativante, orienta orto ou para. Quando for desativante, orienta beta. Exceção, halogênios. São desativantes fracos, mas orientam orto e para. São desativantes, mais desativantes fracos, mas orientam orto e para. Não orientam meta. Viu, galera? Vamos continuar. E agora? E aqui são exemplos de grupos que são ativantes. Além, né,
além do, né, aqui do lado, qualquer grupo R, metil, etil, propil, qualquer grupo R, né, qualquer grupo alquila, vou botar aqui o metil, por exemplo, mas podia ser metil, etil, propil, qualquer grupo R aqui, tá? Ele vai ser um ativante, só que vai ser um ativante fraco. Esses ativantes que só tem o grupo alquila são fracos, porque eles ativam exatamente só por efeito indutivo. Nesse caso aqui não, eles ativam por ressonância. Como a gente viu, ocorre também a ressonância com esse par de elétrons. Então, eles são ativantes mais fortes. E aqui nós temos desativantes. Primeiro, esse grupo aqui de desativantes, que são desativantes fraquíssimos e que, lembra que são exceções, orientam para a orto e para a substituição. Aqui nós temos desativantes moderados. Né? Ó, vejam que, olha o detalhe. Ó. Dupla, 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 dupla. Mais alguns exemplos. Dupla, dupla, tripla. Olha, toda vez que esse grupo aqui, no primeiro carbono, tiver em saturação, ligação dupla, ligação tripla, você vai ter um desativante. Olha a dica. Olha a dica. Eu vou até voltar aqui para mostrar a vocês. Olha os ativantes. Você tem até aqui o oxigênio, você tem nitrogênio, mas você não tem aqui a dupla, você não tem aqui tripla. Quando você é desativante, você sempre aparece uma dupla ou uma tripla. Lógico, a exceção são os halogênios. E nós temos alguns desativantes fortíssimos, como é o caso do grupo nitro, como é o caso aqui, olha só, que só tem ligações simples, mas veja bem, você tem o nitrogênio aqui positivo, né? Nitrogênio positivo, então ele está roubando aqui fortemente a densidade eletrônica. Cuidado com esse caso aqui, né? Esse tipo de íon aqui, né? Aqui tem o nitrogênio com 4 ligações, carga positiva, tá? Então você vai ter, ele vai ser um desativante fortíssimo. E aqui também o carbono, só com ligações simples, porém ligado a 3 halogênios. X é halogênio. Então pode ser flúor, pode ser cloro. Veja que nesse caso, ele vai ser um desativante fortíssimo. Esses grupos aqui vão estar retirando a densidade eletrônica desse carbono, ele vai estar retirando a densidade eletrônica por consequência do anel. Então são desativantes que são muito fortes. Para isso, o Incent conclui reações de aromáticos. Ainda vou lançar mais um vídeo sobre aromáticos corrigindo a lista de exercícios. E na próxima aula a gente vai começar agora outras funções além de hidrocarbonetos, porque até agora trabalhamos apenas com hidrocarbonetos. Então, gente, até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula.